Graça e paz, irmãos. Estamos dando continuidade às nossas aulas da nossa escola bíblica. Nesse segundo semestre, estamos falando e estudando sobre Elias e Eliseu. Esses dois personagens estão contidos nos livros de 1º a 2º Reis. Gostaríamos de agradecer aqui a editora Cristã Evangélica por nos permitir a divulgar as lições que estão contidas no seu livro. Fazendo uma breve recapitulação das aulas anteriores, nós estamos falando sobre a história de Elias, que se inicia no capítulo 17 de 1 Reis. Elias se confronta com o rei Acabe e profetiza que haverá um tempo de escassez, de fome sobre o reino do norte. E a partir daí toda a trama, né, acontece. Nós podemos frisar que há dois contextos. Um contexto natural e um contexto sobrenatural. O contexto natural acontece quando ele está no deserto e encontra uma torrente, a torrente de Querite, onde por algum tempo ele consegue saciar a sua sede e fome. No seguinte contexto, que já entra no contexto sobrenatural, Deus envia corvos para que alimente Elias com pedaços de carne, com nachos de carne. E podia crer que um corvo poderia alimentar, né, alguém. Ainda mais a questão do corvo, quando nós estudamos as leis levíticas, as leis de Moisés, nós sabemos que é uma ave de rapina e nenhum judeu, nenhum hebreu poderia ter contato com esse tipo de ave. E o terceiro contexto, quando Elias sai daquele cenário, movido por Deus, e vai até Sarapta, aonde encontra uma viúva e o seu filho. Ele ali pede que essa viúva o alimente. E essa viúva diz o seguinte: olha, eu tenho só um pouco de trigo e um pouco de azeite, e essa quantidade não dará mais para que um dia ou dois, e a partir daí nós passaremos fome ou morreremos. Então Elias diz: vai, faz um bolo para mim, e a outra parte você e o seu filho se alimente. Naquele momento, a viúva não entende nada. Mas mesmo assim o faz, movida por uma força maior, que nós acreditamos que seja Deus. E ela consegue, depois daquilo, multiplicar esse alimento. Não vai faltar alimento para ela, mesmo que aquela quantidade pouca. Passado um tempo, o seu filho vem a falecer. E ela questiona: o que fiz de mal a Deus para que levasse o meu filho? Elias sente-se comovido, e nós temos certeza que ele ora a Deus, e nós já sabemos que ali havia um propósito, e Deus orienta ele para que ele vá até o corpo desse jovem, se prostre, né, sobre esse jovem e ore. E ali acontece o primeiro milagre de ressuscitação que nós temos na palavra, na Bíblia. Esse jovem, ele ressuscita. Então, esse é o primeiro cenário. Hoje nós estamos entrando nessa quarta aula, e o personagem que nós vamos citar é Obadias.
Obadias, ele tem como nome, como significado do nome, como servo de Deus. Este Obadias não é o mesmo Obadias que nós temos na Bíblia como profeta. Ele é uma outra pessoa. Obadias, ele trabalhava na casa do rei Acabe e da sua mulher Jezabel. E a pergunta que nós podemos deixar aqui: como um servo de Deus poderia trabalhar na casa de um ímpio? Nós podemos lembrar a história como Daniel serviu a outro rei, que não era um rei que adorava o nosso único Deus. Nós podemos lembrar também de José, que também serviu ao rei do Egito. Nós podemos também lembrar de Noé, que vivia num contexto totalmente diferente daquilo que nós sabemos que é o entendimento e as diretrizes de Deus. E assim também estava Obadias. Como nós já falamos, como a palavra diz, que o Reino do Norte passava por uma situação difícil, o rei Acabe pede para que Obadias vá para uma certa região procurar ervas e alimento para poder sustentar os seus cavalos, os seus animais e o povo que vivia no seu palácio. E o rei Acabe vai para um outro lugar. Lembrando aqui que Acabe, como ele servia a Deus, ele salvou 100 profetas esses que também adoravam ao mesmo Deus, tinham o mesmo propósito. Profetas esses, os quais eram perseguidos por Jezabel. E aqui fica um pensamento: como é que suprir 100 sacerdotes, 100 profetas, com uma escassez tão grande no reino e sem que ninguém perceba? Com certeza, se tanto o rei como Jezabel descobrisse isso, aquilo seria o fim para Obadias. Mas nós sabemos que Deus tem propósito na vida de cada um daqueles que o servem. E nesse caminho, o qual Obadias segue, ele se depara com quem? Com Elias. Obadias acreditava que Elias já havia sido morto ou teria morrido por conta do tempo. Então, Obadias, ele quando vê Elias, ele se prostra porque ele identifica o profeta. Nós não sabemos se ele já havia tido algum contato com Elias, mas ali ele se prostra, né? E ele fica num estado de contemplação, num questionamento muito grande. E Elias o vê e diz assim: Obadias, vai e diz a teu senhor, eis que está Elias. E Obadias fica preocupado, pensando: como é que eu vou levar esta mensagem para o rei Acabe? E todos sabiam que Acabe havia colocado ali muitas pessoas perseguindo Elias por conta justamente daquela profecia o qual ele tinha feito, e o resultado estava acontecendo no Reino do Norte. E ele fica preocupado. E Elias diz para ele: como é que eu vou chegar lá e vou falar: olha, rei, rainha, encontrei Elias e ele está vindo para cá. A preocupação de Obadias era: vai que Deus arrebata Elias. Então Elias
Então o rei Acabe e Jezabel achariam aquilo uma mentira e acabariam com a vida dele. Mas Elias tranquiliza Obadias e diz: vai, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, durará hoje e me apresentarei a Acabe. Ou seja, ali ele dá uma tranquilidade para Obadias, dizendo: ficar tranquilo, eu me apresentarei ao rei. E aí há todo este contexto. Elias vai e fica perante Acabe. E Acabe diz: és tu que é o flagelo do meu reino? És tu que acabou com toda a fartura, com todo o suprimento que tem o meu reino? E Elias disse: não sou eu que fiz isso. Quem fez isso foi tu, porque adoraste um Deus, outros deuses que não fosse o nosso. Você e tua mulher estão adorando a Baal, estão adorando a uma deusa, estão adorando a um poste que não é aquilo que o nosso Deus, como lei, colocou as nossas vidas. Você está adorando aquilo que não é o Deus único e verdadeiro. Eu não sou o flagelo. Flagelo é você com os teus pecados. Flagelo é tu com a sua esposa. Esse é o flagelo do teu reino. Esse é o contexto o qual Elias se depara. Essa é a situação. É justamente isso. Adorar a outros deuses. E é sempre isso, né? O Acabe, ele não vê o pecado que ele cometeu. Não só ele, como o pai dele e os outros reis, né? A gente acaba entendendo isso muito bem na história do Reino do Norte e do Reino do Sul também, com as suas heresias. Mas especificamente hoje, nessa aula, falando sobre o Reino do Norte, todos os reis que ali passaram, nenhum seguiu aquilo que era o mandamento que foi dado por Deus lá atrás. E por conta dessa associação com uma outra mulher de um outro povo, que cultuava outros deuses, que sacrificavam crianças, que faziam coisas que era abominável a Deus, o resultado justamente foi essa situação, esse flagelo, essa derrota por todo o reino. Esse é o contexto dessa história, da história do capítulo 17. Nós veremos outras situações na próxima aula. Mas o que de prático nós podemos deixar para o dia de hoje, para os tempos de hoje? Vivemos em tempos de pandemia, vivemos situações totalmente adversas, as quais nós não poderíamos nem imaginar que estaríamos vivendo. Vivemos em tempos de apostasia, vivemos em tempos de heresia, que a palavra de Deus é deturpada, vivemos um grande esfriamento do povo de Deus. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Olhando para essa história, para todo esse contexto, nós temos os exemplos, os quais nós não devemos seguir. E há outros exemplos que nós devemos seguir. Justamente é seguir aquilo que agrada a Deus. Fiquemos atentos a isso. Uma outra coisa é entender. Elias, no momento, ele se sentiu sozinho, como muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Muitas vezes nós achamos que tudo está acabado e perdido. Mas é só no momento que nós oramos, que nós temos intimidade com Deus, é que Deus nos mostra caminhos diferentes, caminhos os quais nós temos que seguir e caminhos os quais nós saberemos que nós teremos vitória. Então fica aqui esta aula, fica aqui esses ensinamentos,
o qual esse capítulo 17 nos traz. Eu agradeço o tempo de vocês e se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no nosso chat que eu e outras pessoas estaremos respondendo. Agradeço a todos, fique com Deus e obrigado.